Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus esteja conosco, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do programa Jesus, Luz em Nossas Almas. Hoje, dando continuidade no livro Há Flores pelo Caminho, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, vamos estudar e refletir um pouco sobre o capítulo número 9, intitulado Socorro e Curiosidade. Mas primeiramente vamos fazer uma prece, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, Divino Mestre, companheiro querido de todos os momentos, rogando o auxílio para que possamos absorver todos os ensinamentos do querido Mestre, para que possamos pôr em prática na nossa caminhada em busca da perfeição e da felicidade a que todos estamos fadados. Que assim seja. Então, como eu estava falando, meus amigos, hoje no capítulo número 9, intitulado Socorro e Curiosidade, trata-se de um capítulo em que, numa passagem que Jesus recebe uma jovem senhora, provavelmente em Cafarnaum, que busca o Cristo para esclarecer algumas dúvidas que ela tinha. E essa jovem senhora era uma pessoa muito rica, tinha muitos bens, era muito conhecida, tinha fama, mas sofria várias situações justamente por esta situação, por essa condição que ela tinha de ser muito rica. Então, vamos lá. Amélia começa assim, ela já começa preparando o ambiente, descrevendo como estava tudo naquele momento. As anêmonas são flores pequenas, coloridas. As anêmonas, espocando em cores fortes, salpicavam de festa a natureza, enquanto os miossotes também é um tipo de flor que tem naquela região, na gramínea verde, pontilhavam de azul a erva rasteira. Os ventos perfumados venciam as distâncias, encrespando levemente as águas do Jordão, sinuoso, a correr pelas areias frescas na embocadura do mar da Galileia. Então aqui ela vai descrevendo, preparando todo o ambiente. A primavera cantarolava na Palestina, saudada pela orquestração das aves em bandos na copa do arvoredo. Todas as coisas contribuíam para as auspiciosas boas novas que chegavam aos homens. As notícias alargavam as dimensões dos acontecimentos e estreitavam a distância entre os homens. As aldeias das regiões ribeirinhas agitavam-se, sacudidas pelas emoções contínuas dos sucessos de cada dia. Ele apareceu e era vida. Nessa época, as aldeias eram muito pequenas e eram todas próximas uma das outras, né? As aldeias das regiões ribeirinhas agitavam-se, sacudidas pelas emoções contínuas do sucesso de cada dia. Ele apareceu e era vida. As enfermidades físicas desapareciam ante o seu toque, a todos fascinava. Todo mundo, a gente sabe que Jesus fazia as curas, né? Tanto pelo toque, pelo contato que ele fazia. Aí ele fazia as curas a distâncias. Às vezes as pessoas tocavam as roupas deles, né? Porque Jesus era de uma imensidão de pureza, de escala de pureza muito grande. Então ele não tinha, era só a pessoa se aproximar dele que já ocorria. Suas palavras possuíam o encantamento de responder às perguntas não formuladas, que se diluíam ante a clareza de cada conceito. Jesus, ele conseguia fazer as explicações antes de ser perguntado. Os seus silêncios conseguiam aquietar as aflições que não deviam ser afastadas. Com limpidez do olhar transparente, identificava as mazelas humanas, sem amesquinhar os seus portadores. Naqueles dias,
de suaves júbilos, ninguém adivinharia os acontecimentos porvindouros que culminariam no sacrifício da cruz infamante. Terminadas as afásimas são tarefas, trabalhos, então terminados os trabalhos e as tarefas do dia, terminadas as azáfimas do cotidiano, era comum vê-lo cercado de pessoas humildes que o crivavam de interrogações, sedentas de aprendizagem. Imagine todo aquele pessoal recebendo essas informações, sabendo do que Jesus conseguia fazer, das curas, dos ensinamentos. Então, imagine todas essas pessoas em volta dele querendo, sedentas de aprendizado, querendo ser curadas de suas mazelas, de seus sofrimentos. Homens, mulheres simples ignoravam as misérias das altas rodas sociais, mais preocupados com os problemas comizinhos, aqueles que mais os afetavam. Entretanto, vez que outra, surgiam necessitados, sobrecarregados por fardos mais pesados, vítimas de enfermidades morais mais graves. Aqui eram muito comuns pessoas sofredoras. Aqui se fala mais sofredoras da alma, né? As pessoas havia não tão só pessoas com problemas físicos de visão, problemas na época que tinha bastante a lepra, né, a hanseníase, problemas de não poder andar, mas quem buscava também muito, não era muito diferente, eram as pessoas com as enfermidades morais, que os sofrimentos causados por culpa, por raiva, por ressentimento, pela vingança, pelo ódio, né? Então havia bastante pessoas que procuravam Jesus, esses doentes morais. Numa das reuniões vespertinas, quase ao cair da noite, quando ele se encontrava a sós, acercou-se de uma mulher de distinta posição, que respeitosamente lhe apresentou os conflitos que a inquietavam. Requestada na comunidade, tinha acesso às autoridades religiosas e civis, desfrutando ao lado de outras personagens de favores especiais. Então aqui a gente já consegue ver, ter uma ideia que não era uma simples, vamos dizer assim, um simples camponês, uma pessoa como qualquer outra, né? Senhor, disse gravemente, tenho ouvido falar de vós. Minhas servas participam de vossas prédicas e narram-me os vossos feitos. Venho acalentando o desejo de falar-vos, sem a coragem para fazê-lo. Hoje, porém, não posso suportar o anseio, a necessidade, e aqui me encontro. O mestre olhou-a com brandura e docilidade. Sentindo-se estimulada, a senhora prosseguiu. Então Jesus, só com o seu olhar, ele instigava a pessoa a falar. Vivo atormentada, as dúvidas sobre a verdade me assaltam e padeço desassossegos que ninguém imagina. Não me encontro doente do corpo, senão da alma. E isto me parece injusto. Invejo-me e sou generosa. Aqui ela fala que ela é uma pessoa invejada, mas ela é generosa, ela é uma pessoa boa. Respeitam-me de público, mas detestam-me no íntimo. Saúdam-me na rua e na sinagoga, todavia evitam-me. Lágrimas de real sofrimento moral afloraram aos olhos da visitante, enquanto a voz lhe embargou a garganta. Com esforço conseguiu concluir. Se vós vindes de Deus e conheceis os males do coração, ajudai-me. Jesus compreendeu a dor surda que lhe solapava a aparência e, sem qualquer afetação, respondeu: Sim, Raquel, eu sei. A mensagem de Jesus é nessa hora aqui que ele vai falar, que ele vai explicar para ela, nos mostra que a
as mensagens de Jesus são atemporais. Então tudo que ele falou há 2000 anos atrás continua completamente atual para os dias de hoje. Então ele continua: sim, Raquel, eu sei. Citado nominalmente, a mulher surpreendeu-se, indagando, de pronto: conheceis-me, Senhor? De onde? Sem titubeio, o amigo esclareceu: eu te conheço desde antes deste momento. Eu sou o bom pastor e todas as ovelhas que meu pai me confiou, eu as identifico no ádito do coração. Não te surpreendas, portanto, por falar-te assim. Essa parte, na verdade, que Jesus conhece a todos nós, ele falou que das ovelhas que Deus confiou, nenhuma se perderia. Jesus é um espírito crístico, né? Então, na escala evolutiva, na escala dos espíritos, ele está no topo. Então, não tem, ele está no topo da evolução. Então, esses espíritos, eles são providos de sentidos que nós, a nossa pequenez, desconhecemos totalmente. Então, por isso que ele sabe. As pessoas só de chegarem perto dele para falar com ele, ele já sabia, ele já conhecia, ele já sabia o que se passava com aquela pessoa. Então, por isso que ele fala que todas as ovelhas que o pai o confiou, ele conhece a cada uma pelo nome. Quem me busca, procura meu pai. Aquele que me encontra, a meu pai compreende, saindo da noite para o dia e da morte para a vida. Não perece, porque não se acaba, transferindo-se de um para o outro estado, porém continuando na vida. Fazendo uma pausa breve, continuou: há muitos males do coração que afetam a alma. A ambição desmedida leva à loucura. É fugaz a estado no corpo e almejar além do que pode utilizar significa avançar para a alienação. A ambição cobiça o alheio e envenena, facultando a invasão de cruéis verdugos da casa mental. A calúnia é um punhal invisível que retalha vidas e ceifa o caluniador. A inveja é pedrada psíquica que fere o próximo e arrebenta quem a atira. A indiferença a seu turno mata os sentimentos e se irradia como humor maléfico. Só o amor pode propiciar a paz e fomentar a saúde íntima. É necessário, portanto, ser livre. Todo o poder na terra é dado pelo Pai, que o transfere de mãos, exceto aqueles que nascem do bem e aumenta sempre. Se desejas a afeição dos outros, ama primeiro, repartindo os teus bens excedentes com os que possuem menos, observando que a melhor maneira de aumentar os valores amoedados será dividindo-os, em considerando que todo aquele que doa investe e quem guarda deve a vida. Ante a tentação da calúnia, provocada pela inveja, coloca a palavra de estímulo e de respeito, exercitando a amizade fraternal, a caminho da real afeição. É muito interessante essa passagem aqui. Ante a tentação da calúnia, provocada pela inveja, coloca a palavra de estímulo e de respeito, exercitando a amizade fraternal, a caminho da real afeição. Houve um silêncio que se fez natural, sentindo-se desnudada, mas não censurada, interlocutora em pranto rogou: amparai-me na minha incredulidade e fraqueza. O mestre, conduído, repostou bondoso: vai, Raquel, e começa. A transformação tem início no desejo íntimo
e concretiza-se na ação renovadora. Aqui Jesus fala que ela foi pedir esclarecimentos sobre tudo que a atormentava, e Jesus falando para ela, explicando-lhe, né, nessas passagens aqui, disse que tudo depende dela, ela tem que fazer. Então ele falou: vai, Raquel, e começa. A transformação tem início no desejo íntimo e concretiza-se na ação renovadora. Então só precisa daquele start, aquele início, aquela faísca, aquela centelha. É só ela querer. E daí ele adverte, como sempre Jesus ele faz ele ensina, só que ele adverte, ele tem sempre uma advertência. Tropeçarás várias vezes, quase vencida pelo desânimo, sofrerás o hábito antigo que se negará a ceder. No entanto, insistindo e orando, conseguirás o êxito, que te coroará o esforço. Se fiel e não receeis. Aqui ele diz: tropeçarás várias vezes, quase vencida pelo desânimo. Sofrerás o hábito antigo, que se negará a ceder. Aquele hábito que a gente tem que... muitas vezes a gente tenta ter uma mudança, fazer alguma coisa, e a gente começa decidido. Vamos lá, vou fazer, e por algum motivo essa decisão que a gente tem não dá certo. Daí a gente vem aquela vozinha lá no fundo da cabeça: viu, deixa, não adianta, deixa pra lá, melhor não fazer, deixa assim como tá. Aqui que ele adverte que sofrerás o hábito antigo, que se negará a ceder. Esse que tem que combater. No entanto, insistindo e orando, conseguirás o êxito, que te coroará o esforço. Se fiel e não recieis. A consulente ergueu-se e saiu embalada por uma canção nova que lhe musicava a alma. Então ela saiu renovada. Ela teve aquele... Jesus deu aquele ânimo para ela e disse: vai e começa. Agora vem a outra parte do primeiro era o socorro, agora vem a curiosidade. Os discípulos, aqui ele não fala quem que faz, os discípulos que estavam afastados, vendo-a retirar-se, aproximaram-se. Curiosos, e um deles indagou: mestre, qual o problema dela? Rica e invejada por todos? O rabi relanceou o olhar pelos companheiros inexperientes e respondeu: imagina só, eles eram inexperientes e os discípulos que estavam todo dia com Jesus e todo dia recebendo o ensinamento. O rabi respondeu: o reino dos céus está reservado aos que ajudam sem interrogações e atendem ao próximo sem lhe se indicar das mazelas e fraquezas que o afligem. Aqui ele está dizendo que o céu está reservado àqueles que ajudam, independentemente de qual seja o motivo, sem interrogações, e atendem ao próximo sem lhe se indicar das mazelas e fraquezas que o afligem. A curiosidade malsã e injustificável oferece elementos para males que podem ser evitados. Calando-se, mergulhou na magia da noite branda e fresca, refulgente de astros. Então, pessoal, é muito, muito, muito interessante, muito bonita essa passagem aqui, esses ensinamentos. E aqui, para fazer um apanhado rápido, tudo que a gente precisa, o que a gente tem, como dizem que como é falado que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza, aqui se encaixa no relato da Raquel. E o que a gente precisa procurar mudar? A gente precisa procurar mudar nossos hábitos, ser mais, ajudar ao próximo,
repartir, fazer todos esses tipos de benfeitorias que de uma maneira ou de outra beneficiará a nós, né? A única coisa que a gente precisa fazer é tomar a decisão de fazer. Principalmente quando a gente vem naquele detalhe que é muito falado agora também, fugindo um pouco do tema, da transição planetária, que a gente precisa fazer a nossa reforma íntima, né, para nós podermos melhorarmos. Então, tudo que a gente precisa está dentro de nós. Tudo que a gente precisa é a gente ter um estímulo, ter a vontade, ter a decisão de fazer e vencer aquela voz que fica dentro da gente para procrastinar essa decisão de vamos deixar assim como tá, com o que tá bom. Não, como Jesus advertiu, não será fácil, você vai cair várias vezes, mas orando e pedindo, a espiritualidade sempre vai ajudar. Que como a gente sempre fala, somos todos filhos do mesmo Pai. E o nosso Pai que é a nossa felicidade, né? Então, pessoal, por hoje seria isso. Vamos encerrando. Vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, Divino Mestre. Agradecidos por mais esse momento, por mais esta lição, por mais essas palavras de acalento que tivemos a oportunidade de estudar. Agradecidos e rogando humildemente, Senhor, dai-nos forças, dai-nos sustentação para que possamos sermos pessoas melhores a cada dia. Sermos pessoas que a gente possamos combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Muito grato, Senhor, que assim seja.